Lançado para Mega Drive originalmente em 16 de fevereiro de 1995 no Japão e chegando meses depois no resto do mundo, ganhando uma contraparte 8 bits para Game Gear, Ristar, uma estrela humanoide que estica seus braços para atacar inimigos, estrela um jogo qual a história ocorre no sistema Valve, composta por 7 planetas. Um tirano pirata do espaço Kaiser Grid faz com que os líderes de cada planeta o obedeçam para assim espalhar o caos. Enquanto isso, o último planeta a ser atacado, o planeta Fallen, oram para a deusa estelar Uruto e ela atende o pedido e desperta um de seus filhos, sendo ele Ristar, que tem a missão de derrotar Kaiser Grid e restaurar a paz. Mas mesmo se tornando um ótimo jogo de plataforma, com músicas belíssimas e gráficos que elevaram o Mega Drive ao limite, Ristar foi um jogo que não recebeu reconhecimento nem pelos jogadores ou pela própria empresa que o desenvolveu, a Sonic Team. Olá, sejam todos bem-vindos ao piloto de Hidden Prototype, quadro no qual será explorado os protótipos de jogos antes de seus lançamentos, com curiosidades e afins. Hoje o jogo selecionado para abrir este quadro foi Ristar The Shooting Star, jogo desenvolvido pelos mesmos criadores dos jogos do Sonic, a Sonic Team. História do lançamento de um novo jogo. A história de desenvolvimento de Ristar se inicia no desenvolvimento do primeiro jogo do Sonic, lançado em 1991, Sonic the Hedgehog. Na época, ocorreu uma competição interna para criar um novo mascote. Vários desenhos foram mostrados, porém, um que se destacou por ter ganhado em um primeiro momento foi este simpático coelho, que estica suas orelhas para agarrar inimigos. A ideia foi engavetada e substituído pelo ouriço azul Sonic. Porém, logo após terminar a saga do Sonic no Mega Drive com Sonic Knuckles, a Sonic Team começou a desenvolver um novo jogo para fazer um novo protagonista, e aproveitando a ideia descartada do coelho que esticava suas orelhas para assim criar Ristar. Mas antes de Ristar, outro mascote foi cogitado para estrelar um novo jogo. Um desconhecido e obscuro protótipo Phil. Com certeza Phil é o protótipo de Ristar mais primitivo que se tem conhecimento. Phil foi o personagem cogitado antes de Ristar, e graças a uma revista alemã, é possível ter acesso a várias imagens deste protótipo, incluindo uma que está escrito que Phil atacaria com suas próprias mãos os inimigos, provando que os ataques de Phil seriam iguais aos de Ristar na versão final. A primeira imagem é da tela de título, bem diferente da versão final. Ao invés do fundo ter um espaço sideral, a imagem mostra duas bordas em quadriculado com o cenário da primeira fase, lembrando bastante os jogos do Sonic. E algo curioso é que Phil utiliza os sapatos do Sonic e está com uma pose parecidíssima com os jogos do Ouriço Azul. Esta é da vinheta da primeira fase, onde vemos Phil acompanhado da vinheta, algo que não acontece com Ristar no jogo lançado. Esta outra, também da primeira fase, é possível observar que as plantas ao fundo tinham cores diferentes. Esta ilustração é da primeira batalha de chefe. As cores das flores estão em vermelho, não rosa como na versão final, e a localização das plantas estão meramente diferentes. Esta cena da segunda fase, o cenário está inacabado e a cor da água está diferente, bem mais clara em relação ao resultado final. Esta sendo da terceira fase, sendo a única diferença que o elevador está de lado oposto à versão do jogo lançado. Esta outra também da mesma fase, não apresentando diferenças, sendo a única diferença os sprites de Phil e o layout de vida e pontos. Esta sendo da quarta fase, a paleta de cores do gelo está bem diferente, lembrando mais a cor da neve, e a falta da escada, e também a falta de dois inimigos, e os blocos de gelo não estão alinhados de forma reta. Esta sendo a última imagem, representa a sexta fase. A fase na versão final foi quase que refeita, a paleta de cores está diferente, e o cenário tem estruturas não encontradas na versão do jogo lançado. Dados não utilizados dentro do cartucho. Os dados não utilizados podem ser áudios, músicas e até mesmo partes de objetos ou personagens que não foram utilizados, porém ficaram dentro de seus cartuchos. Quanto ao conteúdo inutilizado de Ristar, é possível encontrar coisas bem interessantes. Começando com este gráfico que seria do layout de vidas e pontos na época que o jogo ainda se chamava Phil
porém, enquanto o jogo está pausado. Em seguida, essa imagem de um cristal giratório que estaria nas fases bônus, posteriormente removido. Esse arbusto explosivo que até está presente no jogo final, mas não com um tamanho tão grande. Uma lagarta gigante que estaria no ato 2 da primeira fase, que rastejaria e atiraria bolas azuis. Um buraco que seria utilizado na quinta fase, que solta neve congelante, que pode ser visto nesta imagem da época em que o jogo se chamava Phil. Este estranho inimigo planejado para a sexta fase, que se movimentaria e atiraria laser. Este não se sabe para que serviria, este gráfico de máquina de tubos. É teorizado que apareceria no corredor do chefe da sexta fase. E este misterioso objeto, que provavelmente seria utilizado pelo chefe da sexta fase, fica tirando parafusos e molas em Rise. Os itens coletados nos bônus também tiveram mudanças. Como é possível ver na imagem, os itens eram bem mais simples. Telas não utilizadas também foram encontradas, incluindo esta sala para o ato 2 da sexta fase. 5 telas com fundo preto e letras em branco foram encontradas, muito provavelmente para fins de teste enquanto desenvolvia o jogo. A vinheta da sétima fase descartada posteriormente indo direto para a fase. Foi achado um nome alternativo da sétima fase, Castelo Ganancioso, como Castelo da Ganância. Áudios não utilizados, porém dentro do cartucho, também foram encontrados. Escute. Quanto aos textos não utilizados, temos esse escrito Focus Ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que estaria nas telas de demonstração, e esse escrito Player 1, Player 2, Player 3 e Player 4. Este seria utilizado nas opções do jogo, e não só seria possível alterar a dificuldade do jogo, mas como também alterar as vidas do jogo, algo ausente no jogo lançado. Este sendo o mais curioso, que está escrito Caution Raster is not Volt. Numa tradução ficaria Cuidado Raster não é Volt. Volt foi uma tentativa da Sega of America de colocar um nome localizado para Raster. Posteriormente voltaram atrás com Raster, pois de acordo com a Sega of America, Volt era um nome genérico para o personagem. Protótipos descobertos. Foi descoberto protótipos de Raster datados de 1º e 18 de julho e 12 e 26 de agosto, ambas de 1994. Esses protótipos foram descobertos e disponibilizados pela hiddenpalace.org, site responsável por encontrar protótipos de jogos. Foi esse site que descobriu o protótipo de Sonic 3 e recentemente o protótipo de Sonic 1. Infelizmente os protótipos descobertos não são muito distantes da data de lançamento. Mesmo assim se encontram diferenças bem curiosas. Começando pelos protótipos de 1º e 18 de julho de 1994, a abertura da logo da Sega, sendo a animação da logo igual em todas as versões, o que mudou foi a estética. No protótipo de 1º de julho, a logo está toda azul e não há efeitos de brilho. Na de 18 de julho, está praticamente igual ao jogo lançado, porém faltou da marca registrada TM. Com a tela de título não foi diferente, na beta de 1º de julho, a fonte escrita Raster está diferente e o lugar que está acreditando a Sega e o ano do jogo está em uma localização diferente. Na de 18 de julho, a logo é praticamente igual à versão final, com exceção da falta da marca registrada
e os olhos estão meramente diferentes do Saturno e a falta de um parafuso na logo. Os modos de dificuldades foram modificados, pois no protótipo de 1º de julho havia as dificuldades fácil, normal e difícil. Na versão final, a dificuldade fácil foi substituída pela super. Alguns códigos dos passwords descartados da versão final também podem ser vistos no vídeo. Por falar nos passwords, as fontes das letras Q, V, W, X, Y, S estão invertidas no protótipo de 1º de julho, muito provavelmente por algum erro. No primeiro ato da 5ª fase, esta bomba tem 6 partes diferentes, tanto na versão de 1º de julho, quanto para a de 18 de julho. No primeiro ato da 6ª fase, o céu do cenário dos protótipos 1º e 18 de julho eram de um azul mais claro que no jogo lançado. Em ambos os protótipos, utilizavam a mesma paleta de cores, igual para todas as fases de bônus, e o curioso é que nesta imagem apresenta os cristais que foram removidos. Ainda nas fases bônus, os bônus teriam um efeito de piscar, sendo abolido posteriormente. A imagem que aparece no vídeo é dos créditos. Embora as diferenças sejam sutis, há algumas, como por exemplo a paleta de cores ser um pouco diferente tanto do protótipo de 1º de julho, quanto na versão final japonesa e na versão final internacional. No ato 2 da primeira fase, há um trecho na versão final onde a planta brilha, ausente nos protótipos de 1º e 18 de julho. E algumas mudanças de level design podem ser encontradas na terceira fase ato 1, terceira fase ato 2, quarta fase ato 1, sexta fase ato 2, sétima fase ato 1 e sétima fase ato 2. E estas foram as diferenças dos protótipos de 1º e 18 de julho. Quanto aos protótipos de 12 e 26 de agosto de 1994, não se tem tantas diferenças, pois este protótipo está ainda mais próximo da data de lançamento do jogo. A primeira diferença está na introdução, em que é apresentado alguns textos. No protótipo de 12 de agosto, o texto está incompleto e com alguns erros de sentido. Na de 26 de agosto, quase idêntico à versão final, porém novamente com alguns erros de sentido. Na tela de título, o curioso é que a Sega of America, além do nome Volt, planejaram localizar o nome de Rice de Dexter. Porém, voltaram atrás, mas o curioso é que apesar do protótipo ser de 1994, está escrito em 1995, provando que a equipe já tinha data planejada para lançar o jogo. Infelizmente não se tem muitas informações do beta da contraparte 8 bits de Game Gear de Rice. O máximo que se tem foi um protótipo datado de 9 de setembro de 1994, também descoberto pela hiddenpalace.org. As únicas diferenças dessa versão são a introdução do logo da Sega, a tela de título e a última, este trecho dos créditos. Diferenças regionais. Quando a Sega lançou Rice no Japão, meses depois foi para o resto do mundo. Porém, a Sega of America, como dito anteriormente, tentou localizar o nome de Rice para Dexter e Volt. Porém, eles acabaram voltando atrás. Porém, ainda houve muitas diferenças entre as versões japonesas e ocidentais. Como, por exemplo, na versão japonesa há um bloqueio de região, pois a partir de 1993, os jogos japoneses começaram a fazer uso do bloqueio regional, não presente nas versões americanas e europeias. Na versão internacional, na introdução, há um texto que não há na versão japonesa, pois a história do jogo é diferente em ambas as versões. Na japonesa, a deusa estelar Uruto responde às orações feitas pelo planeta Forer, o último planeta a ser atacado pelo pirata do espaço Kaiser Grid. A deusa Uruto responde mandando seu filho Rice para restaurar a paz. Porém, na versão internacional, a deusa Uruto é substituído pelo pai de Rice, que foi sequestrado por Grid, e cabe a Rice resgatar seu pai e livrar o sistema Valde do mal. Por conta disso, o sprite da deusa estelar Uruto não foi utilizado na versão internacional, existe apenas nas versões japonesas. Assim como os sprites de Rice e dos inimigos ficaram com expressões de raiva nas versões internacionais, algo ausente na japonesa, que apresenta Rice sempre sorridente. Essa diferença ocorreu pois a Sega of America tentou deixar o personagem no ocidente mais rebelde, por conta das inspirações de Sonic para criar Rice. Os sprites desse chefe na sexta fase, que na versão japonesa se apresenta como um gato, e no resto do mundo como um monstro de gelo. Na transição de fase, há um display no sistema Valde, na versão japonesa ausente no resto do mundo, e há 7 códigos para utilizar nos passwords que foram abolidos na versão americana e europeia, como visto no vídeo. Nos créditos, 2 imagens foram modificadas em ambas as versões, mostrado anteriormente.
E depois que se encerra os créditos, na versão japonesa há uma imagem do vilão olhando para o céu observando Raistar, e na europeia estadunidense há duas imagens mostrando Raistar e de seu pai. E estas foram as diferenças encontradas nas versões japonesas e internacionais. Se você chegou até aqui, se inscreva para mais produções da Mega Master TV. E caso você não tenha visto o último vídeo, eu te convido a assistir. Foi um especial de Natal de 1 hora com todas as hacks de Natal do Sonic. Só a qualidade do áudio que não ficou muito boa, mas o vídeo ficou legal. E você? Acha que esta série onde analiso versões betas de jogos deve continuar?